Pai do Senhor, meus amados, amadas. Estamos aqui, hoje são dia 30 de setembro, o ano é 2025, estamos para mais uma aula sobre Bíblia. Né? Lembrando a vocês que nós estamos no YouTube, como ministrando a palavra. Ministrando com M maiúsculo, palavra com P maiúsculo. Então nos visita lá, se inscreva, curta, compartilha, né? Para que vocês sempre tenham esses vídeos disponíveis. Hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 1 e verso 1. Vamos começar do verso 1, que começa assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. 3. Acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi. E o 4. E que, mediante o Espírito da Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então começa assim, né, a carta. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Pois bem, amados, nós sabemos que apóstolos de Cristo são somente 12, que apóstolos de Cristo são os 12 homens que Jesus chamou. Para ser apóstolo de alguém, tem que ser enviado por esse alguém. É enviado em pessoa. Por exemplo, Jesus é o apóstolo de Deus Pai. É porque ele foi enviado pessoalmente pelo Pai. Os outros apóstolos, né? Cristo escolheu 12, então os 12 eram apóstolos de Cristo, chamado por Cristo. Mas Paulo aqui está dizendo que Paulo, é apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós sabemos que Paulo não andou com Cristo, né? Todos nós sabemos que Paulo não andou com Cristo. Cristo não chamou ele. Então, como que ele pode ser apóstolo? Diferente dos que estão rodando por aí, ele realmente foi chamado por Cristo. Na estrada de Damasco, quando houve aquele clarão e ele foi jogado ao chão e apareceu aquela voz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele perguntou: Quem é, Senhor? Ele falou: Eu sou Jesus, aquele que tu me persegue. E dito isso, deu uma instrução a ele. Ele ficou cego pela visão, entrou, foi para a rua direita, né? Entrou lá naquela cidade e ficou ali durante 3 dias e 3 noites em jejum, esperando o emissário de Cristo, que foi o Ananias. Então, quando Ananias chegou, ele se apresentou, né, falando que era o servo de Cristo,
Orou por Paulo, saiu umas escamas dos olhos dele, ele começou a enxergar o evangelho, e dali diz, lá em Gálatas 1, que ele foi para o deserto, e durante o deserto ele ficou 3 anos lá, aprendendo o evangelho com o próprio Senhor Jesus. Pois Paulo diz que não aprendeu, não consultou nem carne nem sangue, não consultou os apóstolos antes dele. Pois bem, nós sabemos que o número de apóstolos teria que ser 12, né? Como é, na verdade, lá os 12 fundamentos. E ele chamou 12, mas um desses 12 que ele chamou, ele estava apóstolo, não era apóstolo. É o Judas. Ele estava ali guardando a 12ª cadeira, né? Ele traz Jesus, comprovou que ele não era apóstolo, e foi descido o Espírito Santo, precisou de estar o colegiado dos 12 apóstolos completo. Aí fez um sorteio de alguém que tivesse andado com Jesus, esse sorteio coube a Matatias, e Matatias substituiu aquele que não era apóstolo para a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, a obra é feita, né? Batiza os crentes e o evangelho começa a crescer. Pois bem, ainda faltava vir um 12º. Matatias também não era o 12º. Quando, na hora apropriada, aparece o Paulo. E ele é o 12º apóstolo. E como nós sabemos disso, pelo conhecimento que ele tem do Evangelho, que ele veio transmitindo o conhecimento que ele recebeu e que deixava até os apóstolos antes deles maravilhados, já que o apóstolo Paulo, ele era um mestre da lei também, ele aprendeu com Gamaliel. Então, meus amados, o que interessa a gente hoje é saber que você é cristão. Então, nós temos a obrigação de buscar na Bíblia o conhecimento da palavra de Deus para nós não sermos enganados, tá certo? Então vamos estudar a Bíblia, vamos continuar nossa oração, vamos continuar com a intercessão pelas almas cansadas, oprimidas, vamos continuar pregando o Evangelho até o dia que partimos, né? Jesus voltar e buscar nós, nos levar para o paraíso, que é o que todo mundo deseja, né? Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus continue abençoando vocês rique e poderosamente em nome de Jesus. Tá bom? Até amanhã, permitindo Deus de Israel.